Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto dessa noite. A gente também quer dar boa noite a todos aqueles que vão acompanhar a live. Então vamos estar orando, levando esse culto nas mãos do Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos deu um dia. Ó Deus, eu te peço que o Senhor venha estar falando nos nossos corações. Primeiramente, eu quero colocar diante da tua presença as nossas vidas, te pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, os nossos louvores, Senhor, a nossa adoração diante de Ti, chegue diante de Ti com um cheiro suave e agradável, Pai. Estamos aqui para adorar o Teu nome, estamos aqui para buscar a Tua face, Senhor. Estamos aqui não só para cumprir, Pai, uma regra para nos encontrarmos com os nossos irmãos, não, nós estamos aqui para adorar o Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco e para falarmos contigo também. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade aqui no nosso meio, que estejamos com os nossos olhos e corações firmes, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco, a Tua presença, não permitindo, Senhor, que a nossa mente, Senhor, venha se desviar, Pai, por qualquer tipo de pensamento, preocupação, mas que estejamos aqui, Pai, diante da Tua presença para te adorar como Tu mereces. Nossa oração te faço, Senhor, te agradeço. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, graças a Deus, vamos se colocar em pé. Eu quero convidar você a abrir o seu hinário no hino de número 450. Hoje, essa quarta-feira aqui do nosso culto, eu quero falar um pouco com você sobre igreja. Então, os nossos hinos, o texto que nós estaremos lendo, o texto da ministração, tudo vai estar direcionando a essa visão que é a visão de igreja. Somos igreja. E se somos igreja, nós vamos cumprir a missão, nós vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Hino de número 450 do nosso cantor cristão. Igreja alerta, é tempo, o mestre está chamando já. Vamos louvar o Senhor? Santa
permaneça em pé. O irmão Vinícius ainda ali sobre o nosso piano, né? Mas vamos antes fazer a leitura bíblica do texto de Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus capítulo de número 16, do versículo 13 ao versículo de número 20. Evangelho de Mateus capítulo 16, do 13 ao 20. E eu gostaria depois de me deter no versículo 16 e 17, quando todos nós estaremos lendo numa única só voz. Vamos fazer o seguinte: eu estarei lendo no momento os versículos pares e a igreja estará lendo os versículos que são ímpares. Começando pelo 16, diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo, capítulo 16, a partir do versículo 13. Eu estarei lendo os ímpares, no livro 16, e a igreja estará lendo os versículos pares. Mateus 16, eu vou ler o primeiro, logo em seguida a igreja até o versículo 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Igreja. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurados, Macários, felizes és Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Versículo 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Vamos todos, num único a sua voz, ler o versículo 18. Versículo 18 diz o quê? E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Vamos então, mediante o que acabamos de ler, cantar o hino de número 410, aonde diz que no serviço do meu rei eu sou feliz. (410) Satisfeito, abençoado, proclamando
agradecendo a oportunidade que temos de estarmos reunidos nesse lugar chamado Casa de Oração. A irmã Vera vai estar orando nesse momento. Oremos para a nossa irmã Vera. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos mais uma vez reunidos aqui, Senhor, nesta casa de oração. Em teu nome, Senhor, que só o Senhor é que nos dá a honra e a glória. Amém, Jesus. Pai, muito obrigado pelas oportunidades que nos estão concedendo de estar aqui com vida, com saúde. Venha todos os problemas, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado força, ânimo, fé, perseverança no Senhor. Pai, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Deus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer em nossas vidas. Recebe, Senhor, esse culto e é dedicado somente ao Senhor. Amém. E seu povo, por agradecimento a tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Amém. Muito obrigado por tudo, esta é a oração que eu faço em nome do Filho amado de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Você pode tomar assento em nome de Jesus. E antes de nós lermos o texto da palavra do Senhor nessa noite, nós vamos compartilhar também um momento de oração e agradecimento. Se algum irmão tem algum pedido de oração, ou se tem algum agradecimento, eu quero externar a palavra a você, para que você possa fazer, e nós estaremos, antes de ler o texto base do sermão desta noite, estaremos orando. Algum agradecimento, algum pedido? Irmã Eleni, pode falar, meu irmão. Pastor, a Helena, ela está tendo uma dor na barriga, de vez em quando vai e volta. Hoje eu vim para cá e eu vi esse mesmo, mas sabendo que ela está toda hora queimando a dor na barriga, ela hoje é dor. Vamos orar pela netinha da irmã Eleni, para que Deus venha efetuar a sua bondade. É outro pedido? Não ainda. Quero pedir pela saúde da Noemi. Noemi, Para tratamento. filha da salvação Josefina, vamos orar sim pela Noemi. Eu encontrei ela, mas o filho dela no mercado, na Grandão. Ó, irmã Vera. Marcelo. Amém. Vamos continuar orando. Boa noite, Néia. Agradecer, pastor, as bênçãos. Eu quero fazer 2 pedidos especiais. Amém. Uma prima minha, Janaína, está fazendo tratamento com câncer de mama. E que é o meu vizinho, o Juan, que está lá na Fiocruz com um problema assim, muito sério. Os médicos ainda não descobriram o que ele tem. Vamos orar. Vamos pedir que Deus seja misericordioso. Japonesa Marcela. Salvação da minha família e cura da minha cunhada. Amém. Moçana. Estou pela Marisa, que está deixando queimando. Vamos orar, vamos orar. Há mais algum pedido, agradecimento? Se não, nos posicionar em fé, nós vamos ter 2 momentos de orações, né? E nesse momento de oração, eu quero convidar para que esteja vindo aqui orar o nosso irmão Enio. O Enio vai estar orando. Vem cá, irmão Enio, pelo primeiro pedido, pelos primeiros momentos de oração. Então, o irmão Enio vai estar clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor por esses pedidos que foram colocados no estabelecimento da Helena, da netinha e da irmã Deni, pelo agradecimento do Marcelo e pelo pedido da irmã japonesa Marcela, que pediu oração pela sua família, ok? Vamos orar? Fica aqui, irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Amém, Jesus. nós te agradecemos ao nosso Deus, porque temos acesso para falar contigo. Que o Senhor nosso Pai, tudo venha deixar que nós se vai descendo, mas que sejamos sempre
esse é um momento em qual a tua igreja coloca diante de ti pedindo a tua ajuda, porque temos a certeza que não existe outro Deus a quem nós possamos aclamar. Verdade. E agradecemos ao nosso Deus por tudo que tem feito. Amém. Nós membros da nossa igreja, assim como a neta da nossa irmã e Hoje, o nosso toma, Senhor acompanha, aguarda a todo o momento. Aleluia. Então, você sabe que existem muitos outros pedidos, assim como a Verdade. dela, como tem o pedido da nossa irmã Arinda, o Amém. pedido da nossa irmã Vera, o Amém. pedido da nossa irmã Lúcia, o pedido da nossa irmã Dulcineia, Amém. o pedido da nossa irmã Edineia. O Pai, tu sabe todas as coisas, guarda, proteja e nos ensina a viver a cada dia segundo a tua vontade. Amém, Jesus. Então, Senhor, eu também quero colocar diante de ti os enfermos da nossa vida. Traz cura. O Senhor visita, nosso Deus, traz cura, e eles possam estar alegremente junto conosco, louvando e exaltando o teu santo nome. Deus vencer também o milagre, a qual tem um justo desigual, nosso Deus. Nós aprendemos na quarta-feira, mas existe a solução, que é o Senhor. Verdade. Pelas tuas mãos, nosso Deus, e faz-nos obediente a cada dia Amém. a tua palavra. Essa é a oração que eu faço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ainda em pé, nós vamos orar mais uma vez, mas antes vamos cantar um hino ao Senhor. Eu quero convidar você, e nós estaremos cantando o hino de número 422 do nosso cantor cristão, e vamos cantar a primeira e a segunda estrofe desse hino, e depois nós vamos orar pelo segundo momento, que é o pedido da irmã Arinda, que ela pede pela Noemi, e o pedido da irmã Sandra, que está pedindo pela sua cunhada que está ardendo febre, e o pedido que foi colocado pela irmã Edineia, que ela pediu por Juan e também por Janaína, né? Nós estaremos orando ao Senhor. Hino de número, eu perdi o hino já, 422 do nosso cantor cristão, primeira e segunda estrofe. Nós depois vamos cantar a terceira e a quarta após oração. Louvemos ao Senhor. Gabriel vai colocar o pedido que foi feito, pedido da irmã Arinda, que pede pela Noemi, orar pela saúde da Noemi, orar pela saúde, né, da Marise, cunhada da irmã Sandra, e colocar a Janaína e também o Renan, o pedido da nossa irmã Edineia. Amém?
meu Deus, eu te peço nessa noite. Amém. Que eu possa estar abençoando os pedidos que foram feitos, todas as pessoas que o Senhor vai atuar na vida delas, vai fazer um milagre acontecer na vida delas, Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa, cada pedido que foi pedido, cada Verdade. pessoa que quer que seus parentes ou sobrinhos melhorem. Que o Renan possa melhorar, tanto o Renan como a Eli, como a Nanina também. Amém, Que Jesus. possa estar protegendo essas pessoas. Em nome de possa estar cuidando delas, possa estar sempre ao lado delas, possa estar na vida delas, sempre nos momentos mais difíceis que elas tiverem, não nos mais difíceis, mas mais fáceis. Verdade. Possa continuar abençoando e protegendo, Senhor. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito por mim. Que o Senhor ainda vai fazer para essas pessoas. Em nome de E que já fez, que tivesse feito para estar te protegendo. Essa é a te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar a terceira e quarta estrofe do hino de número 422. Vamos nós trabalhar para Cristo, Senhor, quando o reino nas trevas será vencedor, Ele então para sempre exaltado será, hoje a salvação pela graça nos dá, no amor, no fervor, a semente a Jesus, mas terá capítulo de número 2, Efésios capítulo 2, e nós vamos nos deter no versículo 20 e no versículo de número 21, Efésios capítulo 2, versículo de número 20 e versículo de número 22. Efésios 20 e 22. Amém? Efésios capítulo 2, 20. Eu falei 22, né? É 20 e 21 somente. Efésios 2, 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O segundo texto que eu quero ler com vocês é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Atos capítulo 2, do 42 ao 47, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais
eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos, tinha tudo em comum, vendia as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânime no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia que iam sendo salvos. Senhor, em nome de Jesus, toma esse momento que temos oportunidade de pensar um pouco sobre o ensinamento da Tua Palavra junto à Tua Igreja, que a iluminação do Espírito Santo esteja sobre minha vida para que eu possa ser canal desobstruído e falar algo para edificar a Tua Igreja, as Tuas ovelhas, o Teu rebanho. Isso eu te oro, querendo agradecido em Jesus. Amém. Amém. Querido, eu queria pensar um pouco com vocês sobre essa perspectiva, quando, logo em primeiro momento, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, no capítulo 2, em especial versículo 21 e 22, aonde ele traz a ideia de um edifício sendo construído, firmado, um templo dedicado ao Senhor. Assim somos nós, unidos com Cristo. Estamos construindo juntos um com os outros, para nos tornarmos uma casa aonde Deus venha viver por intermédio do seu Santo Espírito. Em outras palavras, quando Paulo ele chega à igreja de Éfeso e ele deixa claro a finalidade de nós sermos um grande edifício construído como igreja, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que o nome do Senhor venha a ser difundido, para que o nome do Senhor venha a aparecer e para que este lugar se torne casa, habitação de Deus. O texto de Paulo a Éfeso, no capítulo 2, é muito óbvio, muito claro, que Paulo está falando de igreja, não um edifício de construção. Até porque nós compreendemos muito bem que a igreja é um corpo composto por pessoas diferentes, mas com um único e exclusivo ideal e perspectiva, que é louvar e exaltar o nome do Senhor. Essa igreja que somos nós, o próprio texto de Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21, deixa transparecer que ela precisa estar fundada, edificada sobre o Cristo, mas também sobre o ensino apostólico, para que o nome do Senhor venha a ser extremamente glorificado. A igreja está em Cristo, a pedra angular. E quando nós lemos o texto de Mateus, capítulo de número 16, do versículo 13 ao 20, você vê que na palavra de Jesus a Pedro, ele diz: eu digo que tu és Bachonas, eu digo que tu és lasca da pedra, e sobre eu, que sou a rocha, você vai edificar a minha o quê? A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que é uma igreja? Um edifício que tem um fundamento em Cristo. O que é a igreja? A qual a própria palavra de Deus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. É notório que no discurso de Jesus, mediante a pergunta e a resposta que
foi dada por intermédio de Pedro, o que Jesus quer transparecer, ensinar, mostrar, é que igreja é lugar de vida. Igreja é lugar de vida. Então, a igreja que está edificada na pedra chamada Jesus Cristo, quando ela passa a ser habitação divina, habitação do Espírito Santo, e ela começa a outorgar vida. Aí nós vamos ao texto de Atos, no capítulo de número 2, e vamos ver algumas coisas extremamente importantes sobre essa igreja que está edificada em Cristo, sobre essa igreja que tem o Cristo como cabeça, sobre essa igreja a qual é a habitação divina, sobre essa igreja a qual o Espírito Santo do Senhor opera e age. E aí em Atos capítulo de número 2, nós encontramos alguns caracteres, nós encontramos algumas qualidades, nós encontramos alguns pontos que nós como igreja precisamos viver para nos tornarmos edifício do Cristo, para nos tornarmos habitação divina, para nos tornarmos habitação do Espírito Santo. A primeira coisa, a igreja ela precisa perseverar na doutrina de quem? Dos apóstolos. Uma igreja edificada em Cristo é uma igreja que persevera. E é interessante a prerrogativa de perseverar, porque você só persevera em alguma coisa quando você tem compreensão de que essa coisa é o quê? Correta. Correta. É mais ou menos assim. Eu estava vendo um corte de um podcast e uma professora, ela foi mandada embora e acabou indo a júri porque ela falou que 1 mais 1 era 2. E o advogado de acusação, né, ele falou: não, você precisa entender que 1 mais 1 não é igual a 2, 1 mais 1 é igual a 4. Ela: não, 1 mais 1 é igual a 2, porque essa é a verdade. Então a igreja, ela persevera nas doutrinas dos apóstolos. Por quê? Porque é uma verdade. Vocês viram o que Paulo falou? Se nós formos edificados como igreja sobre o fundamento que é Jesus Cristo, mas também sobre o princípio de quem? Dos apóstolos. Então, se nós queremos ser uma igreja coerente, se nós queremos ser uma igreja viva, a primeira coisa que nós precisamos é perseverar na doutrina dos apóstolos. E por que perseverar na doutrina dos apóstolos? O que eu tenho percebido nesse tempo como igreja moderna é que os apóstolos, em especial o apóstolo Paulo, ele ensinou uma coisa para nós muito importante. Ele disse que nos finais dos tempos, os homens seriam amantes de si mesmos, eles seriam avarentos, eles iriam amontoar comichões no ouvido. O Deus deles seria o seu próprio quê? Ventre. Então Paulo chega e lhe diz, no final dos tempos, o que vai acontecer? Muitos homens vão se tornar amantes do dinheiro. No final do tempo, o que vai acontecer? Muitos homens estarão mais interessados em ouvir fábulas, palavras que são suaves ao quê? Aos ouvidos. No final do tempo, muitos homens serão amantes dos prazeres. E aí, nós que somos igreja, temos um grande desafio. E qual é esse desafio? Perseverar na doutrina dos apóstolos. Porque a doutrina dos apóstolos não é um comichão no ouvido. A doutrina dos apóstolos não é uma fábula.
A doutrina dos apóstolos não é o Deus do ventre, não é o Deus do prazer. A doutrina dos apóstolos foi aquilo que eles receberam daquele que edificou a sua o quê? Igreja. Mas não para aí. No capítulo 2, no verso de número 43, além deles, verso 42, além deles perseverarem na doutrina dos apóstolos, eles também viviam em comunhão. Comunhão. Uma igreja, ela é edifício do Cristo, a partir do momento que essa igreja vive em comunhão. Ela é edifício de Cristo, a partir do momento que ela preserva a verdade, a doutrina dos apóstolos. Mas ela é edifício de Cristo, a partir do momento que ela preserva a comunhão. Vocês viram o que Paulo fala? No capítulo 2 ele diz que esse edifício bem ajustado vai fazer com que se torne a habitação de Deus e de quem? Do Espírito Santo. Então Deus só pode estar numa igreja se ela for uma igreja que persevera na doutrina bíblica. Deus só pode estar numa igreja se essa igreja estiver andando em comunhão. A igreja foi comprada pelo sangue do Cristo, ela está edificada no Cristo. Então cabe a nós, que somos igreja, somos edifícios de Deus, perseverarmos na doutrina apostólica e também no partir do pão. Mas existe uma terceira coisa, uma igreja que avança, uma igreja que cresce, uma igreja que se torna referencial. Ela persevera na doutrina, ela anda em comunhão, mas ela também entende um fator chamado que? Oração. A igreja que quer ser edificada em Cristo, ela precisa também ser uma igreja que o quê? Ora. A igreja tem que orar. O que nós temos percebido desse tempo de era moderna é que nós esquecemos de dar o valor real a essa prática chamada o quê? Oração. Muitos de nós, às vezes, nem nas nossas casas estamos orando. Se eu não oro em casa, eu também não vou orar onde? Na igreja. E é isso que está fazendo com que a igreja deixe de viver aquilo que Deus tem para quem? Para ela. Mas não acaba aí, porque diante da perseverança na doutrina, na comunhão e na oração, aí o quarto e último ponto é a consequência, pois é uma recompensa. Olha o que diz o versículo de número 47: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o quê? Dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu gosto de Paulo, porque Paulo chega e diz assim: eu plantei, Apolo o quê? Regou, mas é quem vive do crescimento. Então, se nós queremos ser uma igreja viva, edifício de Cristo, edificada para ser morada de Deus e do Espírito Santo, o texto de Atos é extremamente desafiador para nós. Precisamos perseverar na doutrina, precisamos estar entendendo que o tempo, o século, a era, ela é comprometedora, e por ela ser comprometedora, aí faz com que haja uma maior necessidade de estarmos perseverando naquilo que está nessa palavra. Então nós vamos perseverar na doutrina dos apóstolos, nós vamos ter comunhão, coinonia, comunhão, unidade. Eles partiam pão, eles vendiam suas propriedades, em cada alma havia gentileza, singeleza, eles estavam em todo momento um com os outros,
por perseverarem na doutrina apostólica, a volta de Cristo era algo crucial para eles no pensamento, mas eles também oravam. Então, nós estamos vendo aqui três coisas muito simples. A primeira, para que a igreja seja sempre edificada, ela não pode se apartar dos ensinos. Uma igreja que se aparta dos ensinos, ela não pode ser edifício de Deus. Uma igreja que se aparta dos ensinos, ela não pode ter o Espírito Santo agindo. Além da igreja estar perseverando no ensino, faz-se necessário também que nós sejamos viver em todo momento em comunhão. Comunhão no partir do pão, comunhão nas orações, comunhão. A comunhão é algo tão importante. Vocês já viram o que o apóstolo Pedro diz? O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, ele vai falar sobre a importância da comunhão entre marido e esposa. Por quê? Para que as orações não sejam interrompidas. Então, se eu vivo a velocidade com a Marcela, o que Deus está dizendo? As suas orações serão interrompidas. Então, se entre o marido e a mulher há necessidade de comunhão, por que também há necessidade de comunhão entre o cristão e o irmão, entre ambos que são a igreja? Por uma coisa simples. Vocês lembram que Paulo, ele vai falar uma coisa muito interessante, lá no texto de Efésios capítulo 5. Vamos lá em Efésios 5. Olha por que nós precisamos como igreja viver em comunhão para que as orações não sejam interrompidas. Efésios capítulo 5. Versículo de número 22. Olha o que Paulo fala. Mulheres, sejam submissas aos vossos próprios maridos, como ao Senhor. Paulo chega e diz assim como vocês são mulheres que estão prontas a cumprir uma missão junto a Cristo, cumpram uma missão junto ao seu esposo. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio de lavagem da água e pela palavra, para apresentar-se igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com quem? Com a igreja, porque somos membros do corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois o quê? Uma só carne. Presta atenção agora no que Paulo vai dizer. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e quem? Você entendeu? A igreja, ela é a noiva e Jesus é o quê? O noivo. Então, se nós, igreja, não andamos em comunhão uns com os outros, é como o marido e a mulher que não estão tendo comunhão, vai ter a sua oração o quê? Interrompida. Mas pastor, Jesus não é o noivo? Sim, é o noivo. Mas você viu o que ele falou? Ele já santificou a igreja. Ele já santificou a igreja. Pela lavagem, por intermédio do seu sangue, que foi o quê?
derramado. Agora cabe a nós, como noiva, andarmos em quê? Como não. Porque se nós queremos ser edifício que cresce, de estar formados junto, unido ao Cristo, nós vamos perseverar na doutrina. Está na palavra? Não está? Então não é de Deus. Mas nós vamos viver em comunhão, para que as nossas orações sejam o quê? Ouvidas. Esse é um ponto crucial quando se fala de igreja. Então, de repente, meu irmão, se você que está aqui nessa noite, se você que está ouvindo esse sermão e faz parte de uma comunidade de fé, você não está amando teu irmão, você não está perdoando teu irmão, você não está em comunhão com ele, você está sendo anátema. Você está sendo causador da ausência da visitação de Deus. Porque se nós somos edificados em Cristo, se Cristo comprou a igreja, se Cristo lavou a igreja com seu sangue, nós estamos agora santificados como igreja. Então devemos andar, devemos viver de acordo com a vontade do noivo. Então, se eu como igreja, se você como igreja, quer viver a recompensa que está no versículo 47, eles louvavam a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que o texto diz? Deus ia ao quê? Acrescentando. Acrescentando. Presta bem atenção numa metáfora muito simples que eu vou usar para você. Você está numa floresta extremamente escura. E quando você vê um feixe de luz, o que você vai fazer? Você vai naquela, e aí você vai se abrigar, porque se há um feixe de luz, ali se tem o quê? Segurança. A igreja é esse feixe de luz. Como o texto diz que o Senhor ia acrescentando, era que a forma como eles viviam era como um luzeiro que traz clareza, iluminação, refúgio, abrigo para quem está o quê? Necessitado. Vocês querem entender isso? Hoje você quase não ouve mais isso, mas eu, como cristão de muito tempo, caçudo, eu sempre ouvi pessoas que testemunhavam dizendo assim: sabe como é que foi minha conversão? Eu estava andando na rua, quando de repente alguma coisa falou para mim: entre aonde? Na minha igreja. Você lembra disso? As pessoas eram porque o Senhor ia acrescentando. Mas por que Deus mandava entrar na sua igreja? Porque eu quero usar uma segunda metáfora com vocês. Se você quer alguém na sua casa para visitar a sua casa, pelo menos uma coisa tem que ter na sua casa: limpeza. Limpeza. Pode ser uma choupana, pode ser uma casa de sapeiro, pode ser um apartamento de limpeza. Nós sempre vamos preparar a casa para receber o quê? Então essas três coisas é o que Deus está dizendo para cada um de nós, que nós precisamos fazer para edificar um edifício. Não é a pedra, não é o tijolo, não é a argamassa, não é hidráulica, não é elétrica, não é nada de alvenaria, não é acabamento final. O edifício chamado igreja, que somos nós, o edifício chamado igreja, instituição física, precisa de três elementos: doutrina dos apóstolos, comunhão e o que? Oração. Oração. Não precisa inventar nada, gente.
oração, porque o texto diz que isso vai fazer com que nós venhamos louvar ao Senhor, isso vai fazer com que o candeeiro, o catiçal, a lamparina, a lanterna esteja acesa, as pessoas verão a luz, verão a luz, e por elas estarem vendo a luz, os textos diz que ia acrescentando, dia a dia os dias sendo salvos. A pergunta de Deus para nós nessa noite é muito simples. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos nos debruçando na palavra, nós estamos nutrindo comunhão entre nossos irmãos, nós estamos orando. A Bíblia fala que 6 coisas o Senhor aborrece. Vocês estão lendo Provérbios, né? Você depara com isso. Mas a 7ª, a sua alma, o que semeia contenda entre os irmãos. Isso acaba com a comunhão. Isso se torna munição para o adversário, porque ele sabe, se levar uma igreja a quebrar a comunhão entre os irmãos, é óbvio que eles não vão ter comunhão com o próprio Deus. Se eles não estão vendo com eles mesmos, como que eles vão ter com Deus? E eles vão ficar impossibilitados de levar diante do Deus dele as suas riquezas. Que nós venhamos ser edifício de Cristo, edificados na doutrina apostólica, tendo um grande alicerce chamado Jesus, na comunhão, no partir do pão, mas também nas orações, para que, dia após dia, o Senhor venha acrescentar aqueles que vão sendo salvos. Vamos colocar em pé, nós vamos terminar esse culto cantando nosso último hino de número 406 do nosso cantor cristão. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir. Vamos louvar? Cristo já confio em seu nome, em seu poder. Cristo bem amado, faz em mim a fé crescer. O alicerce que nós temos é Cristo, mas os elementos para essa construção é perseverar no ensino bíblico, é viver comunhão com os irmãos e uma vida constante em oração. Louvemos ao Senhor. Hino de número 406, estamos chegando ao final do nosso culto. Promessas
nos assistiu pela live. Deus e Jesus poderosamente abençoe a sua vida. Irmão Vinícius vai orar.